A partir desse momento tem um bate-papo com o empresário na área de segurança, Jaines de Oliveira Bragança. Jaines, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Muito obrigado, eu fico honrado pelo convite. Ô Jaines, e eu sei que para as pessoas que estão em casa nos acompanhando agora, a gente só conhece a marca, né? Uma das empresas que o Jaines está coordenando aí com muitos facilitadores, que é a Alarme Center e também Digital Tecnologia e Segurança. Exatamente. Né? Quantos anos tem que você iniciou nessa área da segurança? Então, eu comecei na área da segurança em 2002. Eu vim de uma família muito humilde, né? E sempre por necessidade empreendi em muitas frentes, né? Vendi muitas coisas enquanto criança. E nessa época eu participava de uma igreja e a gente precisava de montar um sistema de segurança. Eu era secretário dessa igreja. Você já era um cristão nessa época? Eu me converti nessa época, eu me converti aos 19 anos. E coincidiu de nessa época, logo em seguida da conversão, eu me envolvi com os trabalhos da igreja, né, como voluntário. E como secretário, a gente tinha uma secretaria que tinha um computador. E era um bairro de periferia, com riscos, né, ali do equipamento ser roubado. E a gente então resolveu montar um sistema de segurança. Como engenheiro, eu me debrucei sobre o projeto e comecei a fazer um desenho bem rudimentar. E um amigo olhando falou assim, olha, isso que você está fazendo já existe. Então, ele trouxe um equipamento, a gente fez a instalação no final de semana. E aí, na segunda-feira seguinte, eu já estava na rua vendendo aquele equipamento. Ou seja, até porque você estava dentro de uma igreja, ali veio uma luz de um outro negócio para você. Exatamente. Ali, quando eu tive aquela oportunidade, eu enxerguei, então, uma oportunidade de começar mesmo um negócio, né? Eu vi aquela possibilidade nascendo ali. E aí a gente começou como autônomo, na época eu fazia mestrado, né? Eu fazia mestrado na UFES em automação e robótica. E durante esse período, eu fiquei trabalhando 2 anos, trabalhando como autônomo. A minha esposa me ajudava nas vendas, nas instalações. Teve situações de ela descer lá em Vila Velha e andando a pé até Cariacica, fazendo vendas. E no final de semana e à noite a gente fazia as instalações. Sabe uma coisa bacana que eu vejo na sua história, o Jaines? É que mesmo você vindo de família muito simples, família humilde, você amou o conhecimento, engenheiro, formação na área de automação e robótica, não é isso? Exato. E eu quero aproveitar esse momento. Qual a orientação para aquelas pessoas que estão em casa nos assistindo e estão desanimados aí com os estudos, evasão escolar, ou até está pensando em começar, mas está postergando aí na área dos estudos? Então, dedicação. Para mim, essa palavra ela é fundamental na minha vida. Você se dedicar, você ter um objetivo, ter uma meta de vida e você perseguir, né? Você lutar por aquilo ali. E falando de uma experiência espiritual, eu digo que convidar Jesus para fazer parte dos seus projetos. A família para mim foi fundamental. Os meus pais, a criação, meu pai era de certa forma rigoroso, como tinha que ser, porque tinha muitas coisas ali em volta tentando, às vezes, te tirar de um caminho, né? Apesar de sempre trabalhar, eu trabalho desde 6 para 7 anos, vendi picolé, bijuteria, tapete, panela, pão, verdura, fui padeiro. Ouvindo você, parece que eu estou vendo a minha história, sabe? É mesmo? É mais fácil você perguntar assim, o que eu não fiz, né? Uhum. Vendi picolé, engraxei sapato, trabalhei em Lava Jato, limpei casa das pessoas, tudo na minha infância. E isso é muito bom, porque isso forjou esse caráter meu de trabalho, de buscar, né? Sim. De sempre buscar a forma correta de fazer as coisas. Então, para mim, a questão da educação sempre falou muito alto. A minha mãe, ela trabalhou como faxineira no Colégio Nacional, ela trabalhava na limpeza e ela sempre trazia do trabalho a experiência dela. Ela falava, olha, você tem que estudar para você ser alguém na vida. Então, eu sempre estudei em escola pública. E aí, quando eu estava na 8ª série, eu tive a oportunidade de fazer um concurso na escola técnica, né? No IFES, hoje é IFES, na época era ETEFES. E ali para mim foi um divisor de águas. Porque quando eu fiz aquela prova e quando eu consegui passar, então eu comecei a fazer eletrotécnica, né, na escola técnica e dali se abriu novos horizontes para mim. Uma coisa bacana que eu vejo aqui é que o Jaines faz questão de deixar claro, não é porque você é empresário, você é engenheiro, proprietário de grandes empresas, mas você faz questão de fortalecer que aos 19 anos Jesus entrou na sua vida. Sim, para mim foi um divisor de águas, né, como eu falei. Porque através da palavra,
como eu disse, eu comecei a encontrar sentido em muitas coisas que eu já tinha intrínseco na minha vida. Através da palavra é a Bíblia. A Bíblia. Não é isso? Através da palavra. Através da Bíblia, eu comecei a encontrar sentido em muitas coisas que eu já fazia, que são fundamentais para um empresário, que eu entendo. A questão da ética, né? A questão da dedicação, de você pegar uma coisa com afinco, com muita vontade e levar até o final. Assumir um compromisso com o cliente, entregar para o cliente aquilo que você prometeu que você iria entregar. Então, tudo isso para mim são valores, como eu disse, já vinham de um ensino que eu tive e que quando eu tive esse contato, esse encontro com o Evangelho, isso para mim fez todo sentido. Todos esses valores aí, você está dizendo que eles foram extraídos ou fortaleceu o seu caráter, estão todos na Bíblia? Estão todos na Bíblia, sim. Ô Jaines, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele ter esse Deus, esse Jesus, que entregou para você de graça esses valores? Perfeito. A primeira coisa é abrir o coração, né? A primeira coisa é abrir o coração. Como eu falei, naquele momento que eu tive aquele encontro, eu estava passando momentos de dúvidas, né, na vida espiritual. E o interessante é que quando eu entrei na igreja e que eu ouvi uma palavra, uma mensagem, ela falou de uma maneira muito especial comigo. E naquele momento eu percebi como eu precisava do Senhor Jesus na minha vida. E foi a partir daquele momento que as coisas mudaram. E o interessante é que, coincidentemente, né, a empresa nasceu a partir daquele momento. Então, eu entendo que, às vezes, é aquela palavra, né? Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas são acrescentadas. Eu tive uma experiência espiritual, em consequência disso, Deus já estava preparando uma porta para mim que eu nem imaginava que iria acontecer, mas que ela aconteceu. Então você atribui que todo esse sucesso, a prosperidade dos seus negócios como pessoa, inclusive você valoriza muito a questão da família, é essa presença de Deus na sua vida? Sim. Eu tenho plena convicção disso. E, inclusive, eu uso isso com a minha equipe, sempre quando a gente conversa, né, às vezes porque no ramo empresarial, às vezes acontece de ter alguma coisa, um atalho, né, para você alcançar alguma coisa. E eu sempre falo que, em momento nenhum, a gente vai seguir aquele caminho, por mais fácil que ele possa parecer. Porque, fazendo isso, eu estaria convidando Deus a sair da minha vida profissional. E eu não quero que isso aconteça. Então, essa questão é tanto que os nossos valores, os valores que são definidos na empresa, né, o nosso compromisso ali social, a ética é o primeiro deles. A gente sempre coloca isso para a nossa equipe, seja o time comercial, o time operacional, isso é fundamental. Ô Jaines, a gente vê que é possível ser um empresário bem-sucedido e ser um cristão praticante, inclusive, que frequenta a igreja. Perfeito. Eu digo que no meu caso, não só é possível, como é necessário, né? As experiências que eu acumulei e a certeza que eu tenho de que Deus tem aberto portas para mim, eu não abriria mão nunca disso. Então, o conselho que eu dou é: convide Deus para fazer parte do seu negócio. E ficar firme, né? E ficar firme. Ô Jaines, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Obrigado aí pelo carinho. Inclusive, a Alarme Center, ela está sempre presente na Igreja Assembleia de Deus Desafios. Perfeito, conte sempre com a gente. Sucesso e que você continue firme na sua fé, levando essa convicção para as pessoas. Tá bom, muito obrigado. Agradeço aí pelo convite, tá bom? Um forte abraço. Um abraço. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o empresário, engenheiro Jaines de Oliveira Bragança. Duas empresas que ele está à frente, Alarme Center e Digital Tecnologia e Segurança. Mas como você pôde acompanhar, ele deixou claro o tempo todo que o divisor de águas na vida dele foi quando ele assumiu um compromisso real com Jesus. E Jesus também quer te dar uma história diferente para contar. A escolha continua sendo sua. Desafios, volta já.